Fala galera, hoje é um vídeo gravado aqui, fazia tempo que eu não fazia um vídeo gravado para esse canal e eu quero falar um pouco sobre um assunto que eu gosto demais, que eu tenho estudado muito e é fundamental as pessoas saberem, pouca gente sabe e agora a gente está em época de campanha eleitoral. Saber sobre isso passa a ser fundamental se você quer navegar por esses mares de argumentos e contra-argumentos e ataques e discussões e debates. Então, a gente vai falar hoje sobre exatamente isso, sobre argumentação, sobre lógica, sobre debate. Eu não tenho formação nenhuma, né? Eu sou apenas um fotógrafo latino-americano, mas, como eu disse, eu me interesso bastante por esse assunto e eu acho que a gente precisa muito saber sobre isso, porque as pessoas elas argumentam errado. E a gente precisa saber o quão errado as pessoas argumentam para conseguir contra-argumentar. Porque se eu ouço um argumento errado, porém a minha forma de estruturar argumentos é a mesma, tem os mesmos erros e os mesmos vieses daquela pessoa, eu vou aceitar um argumento errado e essa discussão vai seguir em frente sem ninguém chegar a lugar nenhum, porque as duas pessoas elas estão com argumentos baseados em nada, em coisas que, em vieses cognitivos, em falaciosos, enfim, um monte de coisa. Então, a primeira coisa que eu quero falar é do argumento, o principal argumento de quem não tem argumento. E aí é muito claro, né? E eu vou pegar um exemplo muito extremo, que é um exemplo que eu já trouxe aqui para o canal, que é o terraplanismo, né? O terraplanista, ele não tem argumento. Ele não tem argumento a favor da Terra plana. Ele não sabe basicamente nada, né? Então, você pega uma pessoa que ela não tem nada para se fincar, né? Não tem nada para se fiar no mundo real. E ela está tentando defender um argumento. Por isso que eu gosto de olhar para esses argumentos que eles usam. Porque para onde que a pessoa vai se ela não tem nada para argumentar? E você pode ter certeza, e olhe nos comentários, eu tenho 2 vídeos sobre terra plana e os 2 vídeos têm comentários de terraplanista. Pode olhar lá. Eles tentam fazer uma coisa que a gente vê o dia inteiro, a gente vê todo santo dia e a gente aceita. Eles tentam furar, eles tentam colocar buracos no modelo atual. Como se ele provasse que a Terra não é redonda, se ele conseguir provar que a Terra não é redonda, ela automaticamente é plana. Como se isso fosse, né, como se ele não precisasse dar argumentos sobre a geometria que ele acredita do planeta, né? E basta ele provar que não é redonda. Tem até alguns youtubers que chamam os terraplanistas, não de terraplanistas, mas de globe deniers, né? Os negacionistas do globo. Porque eles não são terraplanistas, porque eles nunca proferem um argumento a favor da Terra plana. Tá? O mesmo acontece com criacionistas, né? As pessoas que acreditam na criação divina de Adão e Eva e dos animaizinhos do jeito que foi feito lá no Gênesis da Bíblia, e não na evolução segundo seleção natural do Darwin. É a mesma coisa, eles ficam buscando buracos na evolução como se, beleza, a evolução não presta, portanto, a criação divina é verdade. Isso não faz sentido nenhum. Vamos para vocês conseguirem entender melhor por que isso não é um argumento válido. É como se a Samsung chegasse e ficasse procurando pontos fracos no iPhone. Não, o iPhone é uma bosta. O iPhone é uma bosta, o iPhone é uma bosta, o iPhone é uma bosta. E como se isso provasse a superioridade do Samsung. Só que entre o iPhone e o Samsung tem o LG, tem o Motorola, tem o Sony, tem uma diversidade de outros aparelhos. Então, eu provar que um é ruim, não necessariamente coloco o outro no lugar dele. A Samsung ela tem que provar os méritos do aparelho dela. É óbvio que se ela estiver em segundo lugar e ele conseguir tirar o iPhone do primeiro, ele está lá no primeiro. Perfeito. Agora, isso numa argumentação como Terra plana, por exemplo, a Terra plana ela não tem um ranking de explicações.
A gente precisa de uma explicação que ela explique, que ela tenha poder explanatório. Se a explicação não tem poder explanatório, ela não é válida. Simplesmente assim. Né? Não importa o quão falha seja a explicação corrente, ela tem mais poder explanatório do que uma que não tem nenhum. E aí a gente vê isso muito em política. Né? Eu assisti o debate dos candidatos a prefeito de São Paulo, pela Band, e eu assisti o debate do Trump com o Biden e da Kamala Harris, sei lá, é um nome bonito, mas eu não sei falar, com o Mike Pence, que são os vice, né, os candidatos à vice-presidência nos Estados Unidos. E é exatamente isso, sabe? O lado que não tem argumentos, primeiro, grita, interrompe, faz birra, né? Então a gente pode ver os principais sintomas de quem não tem nada a dizer. Grita, interrompe, faz birra. E o outro sintoma muito forte é a pessoa não argumentar sobre o que ela vai fazer, sobre o que ela tem de bom, sobre os projetos que ela faz, que ela defende. E sim tentar derrubar os projetos do coleguinha. Então, principalmente, alguns candidatos como... não vou nem citar nome, porque não vale a pena falar dessa corja. Falando mal, né, de candidatos, falando mal de políticos que nem estão na disputa, para ver se consegue derrubar um pouco o coleguinha. Isso eu estou falando aqui em São Paulo, isso eu estou falando também nos Estados Unidos, né, que são invocados, são citados aí personalidades que já não estão no poder já há muito, muito, muito tempo, que em alguns casos que nunca estiveram, e nesse objetivo, sabe? A pessoa não tem argumento, então ela tenta derrubar o outro. É como se ela quisesse vencer por WO, né? Puta, ó, cara, não tem mais ninguém que presta, vota em mim. O dia que isso for um bom argumento, a gente tá fodido, falando bem claro. Essas coisas que eu tô falando, a gente tem que ficar muito esperto quando o tiozão do pavê vem argumentar com a gente sobre política. Porque é sempre o argumento do e o PT? E o Lula? Né? Porque ele está sempre furando, ele está sempre buscando furar o argumento do outro. Eu vou citar um caso aqui que é o caso clássico disso, que foi o Marcelo Taz com o Adnet no Roda Viva. Que o Marcelo Adnet falou que era de esquerda. E o Taz já meteu um tipo, mas e Cuba? E China? E a China? Como é que você não tem vergonha de falar que é de esquerda, sendo que em Cuba e na China não tem humoristas? É exatamente esse tipo de argumento, assim, sabe? Tipo, ele associou uma coisa com a outra e aí ele já mostra que aquilo é ruim. Então, se aquilo é ruim, você não pode se associar de jeito nenhum àquilo. Quando ele fala que ele é de esquerda, ele não lembra do governo de esquerda de Portugal, que está rolando um êxodo, inclusive, muitas pessoas estão saindo daqui para ir para Portugal, inclusive conservadores, vai entender. Mas não, a associação é sempre com Cuba e com Venezuela. E enfim, não vou me alongar sobre isso. A outra linha completamente falaciosa de argumentação e que se usa muito, 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 acho que mais que a primeira, é o galho em galho, que eu chamo. Você nunca consegue ficar num assunto. Vou dar um exemplo que eu ouvi agora há pouco. Que não vão votar no Biden nos Estados Unidos, que é o candidato democrata contra o Trump, porque ele é socialista. Aí ok, ele é socialista. Aí você vai, senta com a pessoa e pergunta, não, dá a mãozinha aqui, vamos conversar, né? Porque ninguém quer conversar, você só quer jogar o argumento e imitar. Vamos conversar. Quais os programas do Biden que são socialistas? O que você acha que tem de socialista no programa de governo dele? E você não vai ouvir uma resposta. Né? Nesse caso desse vídeo que eu vi, a resposta a esse contra-argumento não foi uma discussão. Foi simplesmente uma... Não, mas se ele ganhar aqui, os Estados Unidos vai virar Cuba. Sim, eles lidam com esse tipo de argumento lá também. Não é exclusividade nossa aqui, não. Não, tá ruim para todo mundo. Aí você argumenta que o Biden foi vice do Obama por 8 anos e os Estados Unidos não virou Cuba, né? Por que não virou Cuba por 8 anos antes, enquanto o Obama
era presidente e o Biden era vice, e agora vai virar? Aí a pessoa sabe para onde ela foi? Foi para a crise dos mísseis lá do Kennedy nos anos 50. Não, porque o Kennedy... Então você percebe que a pessoa vai pulando de um argumento para o outro. E quando você derruba um argumento, ela não simplesmente fala, não, realmente, você tem razão. Não, ela pula para o outro, porque ela precisa se apegar àquela ideia dela de qualquer jeito. Então você vai derrubando aquela visão de mundo da pessoa e ela vai se apegando aonde ela tem ali. Então qualquer cantinho da mente dela que tem algum pedaço de ideia que ela possa jogar para você para ver se você cala a boca e para de contra-argumentar, ela vai fazer. Então assim, as pessoas elas não querem pensar. A maioria das pessoas que estão argumentando política, elas não querem pensar. Elas querem uma justificativa para o mundo, para a visão de mundo que elas já têm na cabeça. Ultrapassar essa barreira é muito difícil. É possível, desde que a gente saiba identificar essas fugas argumentativas, porque isso é fuga, isso não é argumentação, isso é fuga. A pessoa está tentando fugir do debate. Se a pessoa está tentando fugir, beleza. Você fala, olha, desculpa, beleza, você não está preparado para falar sobre isso? Tudo bem, a hora que você estiver preparado, eu estou aqui à disposição. Agora, se a pessoa veio te procurar, aí sim, eu acho que a gente precisa segurar essa pessoa em um argumento só e falar, não, você não vai pular para lá, você vai ficar aqui. E você vai me responder o que eu te falei. Porque você me deu um argumento, eu te dei uma resposta. A não ser que você admita que o meu ponto bateu o seu, a gente não vai mudar de assunto. Porque aí você força a pessoa a sentar e pensar. A realmente pensar no que ela está fazendo. Né? Porque senão a gente fica nesse pula-pula. A gente fica pulando atrás do argumento e a gente nunca vai conseguir chegar. Né? Porque eu não consigo ser melhor no jogo da desonestidade intelectual, porque é isso, né? Você sabe, no fundo você sabe que se você sentar com alguém que saiba argumentar, você vai perder o argumento. E você sabe que aquilo vai abalar suas ideias. Então você é automaticamente impelido a ser intelectualmente desonesto. Você sabe que você não pode deixar aquela argumentação levar o curso natural dela. Você precisa jogar ela para outros lugares para proteger as suas ideias, que estão ali tão firmes. Vale para a direita, vale para a esquerda. Porque isso acontece no nosso campo também. Fique esperto. Beijo! Até mais, gente!